Quem aqui nunca assistiu Dragon Ball? O anime japonês de maior sucesso de todos os tempos conta a história do protagonista Goku, que era um extraterrestre da raça Saiyajin, que foi criado na Terra e com a sua força defende o planeta Terra de vilões de vários outros lugares do universo. A série é uma das mais longas de todos os tempos, sendo dividida entre Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super e Dragon Ball Heroes. E o que essa série pode nos ensinar sobre crescer junto com nossos adversários? Fica comigo até o final do vídeo que eu explico. Roda a vinheta. Em cada série, uma etapa da vida do protagonista Goku é contada. E em Dragon Ball Z, somos apresentados ao mais famoso anti-herói da série, Vegeta. Inicialmente, Vegeta aparece na série como um vilão que acaba sendo derrotado pelo protagonista Goku. Porém, com o passar da série, ele acaba sendo o maior aliado do protagonista. Isso mesmo, ele sendo uma pessoa que está sempre de mau humor, sempre sendo muito arrogante, tratando todo mundo como se fosse inferior a ele. Na verdade, esse jeito meio grosso dele tem um motivo. Até conhecer o protagonista Goku, Vegeta achava que ele era praticamente invencível. E quando ele percebe que o Goku era muito mais forte do que ele, começa toda a sua motivação e busca para passar esse poder do Goku. E em alguns momentos ele consegue, em outros o Goku acaba sendo mais forte, mas o mais importante é que, por mais que fossem adversários, eles não eram inimigos. O fato do Goku existir, por mais que irritasse o Vegeta, fazia com que ele ficasse mais e mais forte, porque ele treinava cada vez mais e mais. No final, tanto o Goku quanto o Vegeta acabaram se tornando os seres mais poderosos do universo, porque a rivalidade deles fazia com que eles sempre tentassem ser um pouquinho melhores. Agora, você já parou pra pensar? Se o Goku não tivesse conhecido o Vegeta, será que eles seriam tão fortes como ficaram no final da série? Provavelmente não, porque eles tinham uma rivalidade saudável. Ok, eu vou excluir o fato que o Vegeta praticamente vendeu a alma pro diabo pra conseguir mais poder pra matar o Goku, mas vamos relevar isso e depois eles ficaram amigos, então tá tudo certo. Eu lembro quando eu comecei a desenhar. Dos meus 7 anos até os 13, eu era praticamente o desenhista de todas as séries que eu passei. Eu era o CEO de artes da escola. E as pessoas admiravam muito esse meu talento porque eu desenhava muito. Porém, quando eu tinha 13 anos, eu mudei pra turma da manhã, porque eu só estudava à tarde, e a escola inteira falava: "Caralho, você desenha mó bem, mano. Quase igual o Carlos, hein?" E o Carlos? Que Carlos? Nunca ouvi falar de Carlos. E o Carlos era o típico ponto fora da curva. Ele tinha exatamente a mesma idade que eu e tinha um talento muito grande para desenho. Ele tinha estudado desenho desde pequenininho. Tanto que os desenhos que ele fazia com 13 anos estavam muito acima da média para uma criança da idade dele. E perto dos desenhos do Carlos, os meus desenhos que eu achava incríveis pareciam minho palito. Eu não tinha feito aula nenhuma, eu não tinha base nenhuma de desenho, eu desenhava por instinto mesmo. E eu jurava que eu era excelente em desenho, até conhecer os desenhos do Carlos. Era como se até então eu estivesse vivendo numa tribo de homens da caverna e eu tivesse descoberto o fogo. E de repente chega o Carlos com um lança-chamas tacando fogo em tudo. E isso não me deixou desanimado. Muito pelo contrário, fiquei puto. No, God! No, God, please, no! No! Ficava assim, puta, mano, esse cara tirou meu título de desenhista sênior da escola. Eu tinha que desenhar melhor que esse cara. E eu lembro que no ano seguinte, nas trocas de turma, o Carlos caiu na mesma turma que eu. E eu lembro que, como a gente era os dois desenhistas da escola, a gente acabou virando amigo. Rivais, mas amigos. Por que rivais? Porque eu sempre estava 1 ou 2 passos atrás dele, sempre estava tentando melhorar. E aí, como eu também era talentoso, o meu nível de desenho começou a evoluir demais por conta do que eu estava aprendendo com ele. E o Carlos, vendo que toda vez eu encostava ali no nível dele, estudava desenho que nem um louco cada vez mais. E o que eu posso dizer disso? Durante os 2 anos que a gente estudou junto, eu evolui 10 vezes mais do que eu tinha evoluído na minha vida inteira. E às vezes a gente acha que uma concorrência vai atrapalhar a gente, mas nem sempre é assim. Porque um concorrente pode ser o maior aliado na sua carreira. Os japoneses sempre adoraram peixe fresco, porém, nas águas do mar, perto do Japão, não existe mais peixes já há algumas décadas. Você tem que ir longe para pegar os peixes. E para alimentar a população que estava doida para comer peixe, eles precisaram aumentar o tamanho das embarcações, e quanto maior era a embarcação, mais longe eles iam e mais tempo levava para eles voltarem com os peixes.
E se a viagem de volta levasse mais do que alguns dias, o peixe já não estava mais fresco. Só que os japoneses só queriam comer peixe fresco. E para resolver o problema, as empresas de pesca começaram a instalar congeladores dentro dos barcos. Assim que os peixes eram pescados, eles colocavam o peixe dentro do congelador e trazia de volta. E aí, por conta desses congeladores, os barcos pesqueiros poderiam ir mais longe e ficar no alto mar por mais tempo. Só que os japoneses, que não são burros nem nada, conseguiram notar a diferença do gosto entre um peixe fresco e um congelado. E não era a mesma coisa. E é claro que eles não gostavam de peixe congelado também. E aí as empresas de pesca pensaram, bem, já que não querem comer congelado, vamos instalar então um tanque para que dentro do navio pesqueiro a gente possa colocar esses peixes e eles ficam nadando lá, quando chegar não vai estar congelado, vai estar vivo ainda. E aí eles não precisavam mais se preocupar. Por quê? Eles iam pescar, colocar os peixes dentro do tanque e os peixes iam chegar vivos. Só que, depois de um certo tempo, pela falta de espaço, os peixes paravam de se debater e não se moviam mais. Chegavam cansados, abatidos e alguns chegavam mortos. E os japoneses, inteligentes como sempre, ainda conseguiam notar a diferença entre gosto, porque os peixes, por não se movimentarem durante muitos dias, perdiam o gosto de peixe fresco. Então, como que os japoneses resolveram esse problema? Olha só essa sacada genial. Eles continuaram colocando os peixinhos dentro do tanque, só que dentro do tanque eles colocaram também um tubarãozinho pequeno, que inclusive comia alguns peixinhos, mas depois ele ficava lá de boa, nadando entre os peixes. Só que os peixes, quando viam o tubarão lá no meio deles, eles não paravam nem um segundo de se mexer. Eles ficavam todos assustados, meu Deus do céu, tem um tubarão aqui, vai comer a gente. E chegavam frescos no destino. Então, quando os japoneses comiam esses peixes, o gosto estava muito melhor. E foi assim que os japoneses conseguiram resolver esse problema. Olhando essa história, eu consigo entender hoje que o Carlos, lá atrás, era o tubarão do meu tanque. Foi por causa dele que eu melhorei nos meus desenhos. E você já parou para pensar quem ou o que é o tubarão no seu tanque hoje? E vou além. Será que talvez no seu tanque não tenha nenhum tubarão? E talvez você esteja que nem o peixe morto lá, que não se movimenta, não tem gosto. Como que eu faço então para colocar um tubarão no meu tanque? Você precisa se desafiar a fazer coisas novas. Sai da mesmice, aumenta a dificuldade dos seus desafios e coloca metas mais ousadas para você. E só assim você vai se sentir um artista vivo. Em 2013, eu já trabalhava há 5 anos com caricaturas na cidade onde eu morava, Jundiaí. E durante esse tempo, eu já tinha conseguido uma clientela muito boa, eu já tinha meu estúdio, eu já tinha vários colaboradores e era muito conhecido na cidade pelo trabalho que eu fazia com caricaturas. Aí um dia apareceu um tal de Jeff Caricaturas, e eu falei assim, meu, quem diabos é Jeff? Como que esse cara vai concorrer comigo? Eu no começo eu nem dava bola pra ele. E em menos de um ano, o Jeff já tinha cliente, tinha logo, site, escritório, equipe, tinha tudo. E aí eu olhava pro trampo dele e eu falava, meu Deus, esse cara já vai dominar a minha região. E nesse desespero de não ficar para trás, eu aumentava minha equipe, melhorava o atendimento, melhorava meu serviço e, consequentemente, eu crescia muito mais. Mas o mais importante, o fato do Jeff estar concorrendo comigo lá na minha cidade nunca fez com que eu perdesse nenhum tipo de cliente. A cidade, ela não era muito grande, mas tinha cliente para todo mundo. E em todos esses anos que eu trabalhei, na verdade, se for pensar até hoje, eu não lembro de ter perdido uma vez algum cliente para qualquer tipo de concorrente. Porém, ter um concorrente como o Jeff ali na minha área me fez agir muito mais igual os peixes dentro do tanque do tubarão. E mesmo sem saber, o Jeff foi um dos maiores motivos para eu ter crescido o meu trabalho. E vice-versa, porque eu também contribuí para o crescimento da empresa dele. E hoje, inclusive, somos grandes amigos, ele é um cara que eu considero como um irmão. No final das contas, o mercado é muito maior do que o que você enxerga. E um concorrente só vai ser concorrente de verdade se vocês venderem exatamente a mesma coisa, para exatamente o mesmo público, com exatamente o mesmo tipo de atendimento. Se alguma dessas coisas for diferente, vocês já não estão mais concorrendo. Mas como escapar dessa concorrência? Trazendo diferenciação para o seu negócio, que é tema para algum próximo vídeo. Mas a lição principal que eu queria trazer para o vídeo de hoje é: não encare uma possível concorrência como algo ruim. Não seja inimigo do seu concorrente, porque muito provavelmente ele tem algo de bom para trocar com você. E ter alguém para competir, desde que forma saudável, é sempre muito bom. No final das contas, vocês podem crescer juntos, virarem aliados, amigos e crescerem juntos, igual o Goku e o Vegeta.
E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu espero que sim. Eu queria que você me ajudasse compartilhando esse vídeo com algum desenhista que mereça, que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal, deixa um like, comenta, ativa o sininho, faça tudo aquilo que tem que fazer. E eu espero vocês no próximo vídeo.